Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos esperar o pessoal ir entrando, esperar as meninas entrarem também para eu chamar elas. Ó, a Dai já tá por aqui. Que são as minhas parceiras de live, né? Então sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos. Oi, Gleice, tudo Oi, bem? Elô, boa noite, tudo bem? Tudo e Tudo você? Tudo ótimo. jóia. Sejam bem-vindos, pessoal. Boa noite. Oi, Dai. Oi, boa noite, Boa tudo bem? noite. Tudo jóia? Como que você Tudo está? bem, graças a Deus. Que bom! Então estamos reunidas aqui hoje para falar um pouquinho de mulheres, né? Vamos esperar o pessoal ir entrando, vão compartilhando com as mulheres que vocês conhecem, com as mulheres do agro, para a gente falar um pouquinho sobre esse universo, né, agro que já foi muito mais masculino, né? Hoje a gente vem equilibrando cada vez mais, mas ainda tem essa presença muito forte. E aproveitando, né, esse momento do mês das mulheres, o mês de março, agora a gente quase finalizando já, a gente resolveu fazer essa conversa, mais um bate-papo mesmo entre nós, convidar vocês, mulheres, também para participarem aqui com a gente, trazendo as percepções de vocês, o que vocês quiserem agregar com a gente, para a gente falar um pouquinho sobre as mulheres no agro. Então, sejam muito bem-vindas novamente. Para apresentar, né, eu me chamo Heloísa, eu acho que a maior parte já me conhece, mas para quem ainda não me conhece aqui e não conhece a gente, essas carinhas juntas, mas hoje eu estou aqui com a Gleice e com a Dai, né? Nós três somos agrônomas, atuamos no mercado agro já há algum tempo. Já passamos por algumas experiências, né, de diferentes níveis e também em diferentes locais, tanto na fazenda, quanto em multinacional, quanto em revenda. Então a gente tem um mix de experiências aqui para trazer para vocês. Eu vou passar depois a fala para elas se apresentarem um pouquinho. Mas hoje eu queria deixar claro para vocês aqui que vai ser um bate-papo mais tranquilo mesmo. A gente não vai trazer conteúdo técnico hoje, então é para ser um conteúdo mais leve mesmo, um bate-papo de mulheres mesmo. Então, para começar, eu vou me apresentar um pouquinho aqui para contar para vocês um pouco quem que é a Heloísa, e trazer um pouquinho da minha história, né? Como que começou tudo, essa vinda para o agro. Eu sou curitibana, sou de Curitiba, Paraná, e a minha família não é envolvida com o agro, né? O meu pai é bancário, foi bancário a vida inteira, a minha mãe é professora, então eu venho, né, de uma raiz ali de uma família que não tem a ver muito com o agro, mas como que eu fui parar, né, nesse meio? Como que eu caí? Para ser bem sincera, eu caí de paraquedas. Foi, na verdade, era porque eu não sabia o que eu queria fazer, eu não vou mentir para vocês. Então, bem na época de decisão ali de curso, eu tava naquela dúvida do que fazer, daí nada eu gostava, nada eu tinha afinidade, e eu fui riscando os cursos. Daí quando eu vi, não sobrava mais nada. Se eu não me engano, a Dai tem uma história parecida com essa. Por E aí. aí foi um momento que eu falei, meu Deus, eu preciso decidir, né? Foi quando entrou a minha mãe no meio da história, preocupada, né? Meu Deus, o que minha filha vai fazer? E ela me levou para uma feira de cursos e profissões da Federal do Paraná. E lá eu comecei a conhecer mais sobre os cursos, conversar mais nos estandes e até que eu me identifiquei muito com a agronomia. E eu acho que o que bateu mais para mim, assim, com o agro, foi a questão da liberdade, assim. Eu acho que eu sou uma pessoa que tem espírito muito livre, então eu gosto de estar em vários lugares, de não ter uma rotina extremamente regrada. Então eu acho que eu me adaptei, assim, e tive afinidade com essas questões. E aí eu entrei no curso, né? Quando eu entrei foi em 2007, né? Eu fiz em Curitiba mesmo, na Federal do Paraná. E na época eram 60 alunos, né, por semestre, e na minha turma tinha 40 homens e 20 mulheres. Então, naquela época, nós éramos em minoria, né? Eu acredito que hoje esse equilíbrio já está bem maior em termos de pessoas ingressando, né? Mulheres ingressando no agro. Mas na minha época ainda era menos mulheres. E aí eu iniciei minha carreira também, tive várias experiências, tive duas RTVs mulheres, né, ao longo da minha jornada, na época que eu era assistente. Então tive bastante contato nesse sentido e fui vendo a gente evoluir, né, a nível de campo, de presença da mulher no campo, de presença da mulher, né, em cargos de liderança. Então isso foi muito legal ao longo da minha história, porque quando eu era recém-formada ali, logo que eu saí da faculdade, ainda era pouquíssimas mulheres assim atuando. Eu estava no oeste da Bahia, então eu lembro da época que tinham duas RTVs mulheres.
promotoras eram poucas também, né, assistentes. E ao longo do tempo, até o que eu venho para hoje, né, depois desses anos de formada, o cenário é completamente diferente, assim. Então, eu acho que está muito mais equilibrado. E eu queria que vocês trouxessem também um pouquinho da história de vocês, como é que foi esse ingresso na faculdade, como é que foi o processo, e depois também, né, durante ali o recém-formado, como foram os primeiros passos, né, ingressando no mercado como mulher. Então, Dai, se você quiser começar, pode trazer um pouquinho da sua história pra gente. Vamos lá, boa noite, pessoal. Acho que a maioria que está aqui também me conhece. Eu estava vendo aqui já uns rostinhos familiares que têm acompanhado a live conosco. Mas para quem não me conhece, eu sou a Daiane. Hoje eu atuo como mentora de profissionais do agro, mas já tive uma trajetória aí nos últimos anos dentro da área principalmente comercial e gestão de pessoas aqui no oeste da Bahia. Mas eu sou catarinense. E eu me formei no Rio Grande do Sul. Então, tenho aí a parte do Sul bastante vivida. Na hora de escolher a faculdade, até compartilho um pouco da história da Elo. Eu decidi cedo, se for pensar. Eu decidi quando eu estava no primeiro ano do ensino médio. Mas não foi uma decisão que eu vim carregando, né, durante a minha vida. Eu cheguei nesse momento e para mim eu tinha que decidir meio ali para mim ir, né, direcionando o meu ensino médio. Eu sempre fui muito planejadora, então acho que isso também impacta. E eu comecei a excluir os cursos que eu não queria. Então eu comecei dessa Eliminação. área. Foi por eliminação. Os meus pais não são produtores rurais, né? Os meus avós moravam num sítio, mas criava ali galinha, uma vaquinha e tal para consumo. Não tinha essa questão de grandes culturas, né? Até porque na região sul é tudo em menor escala, né? De áreas de produção. Então, eu fui eliminando ali, fui tirando primeiros da saúde. Gente, eu admiro quem atua na área da saúde. Eu acho que jamais daria conta, não sei, não era uma coisa que para mim fazia sentido. Eu acho que eu ia desmaiar na primeira oportunidade. Então, para mim não fazia sentido nenhum. Aí eu já excluí, tipo, uma leva muito grande, né, de cursos. E aí também eu lembro que na época a minha mãe queria que eu fizesse direito, né, queria que fosse advogada. E o meu pai queria que fosse qualquer engenharia. Ele queria que eu tivesse o título de engenheira. Então, qualquer Não deu engenharia certo. estava valendo, né? Mas aí eu comecei a eliminar e o direito também não queria e similares. Eu acho que envolvia muita leitura que na época não era meu forte. Hoje eu já leio muito mais, né? Mas nem perto do que eu acredito que precise. Então fui fazendo as eliminações e gostava dessa parte de mais que envolvia o ambiente, né? E aí eu queria essa parte. Eu era muito boa aluna de biologia. Então eu fui associando ali química nem tanto, cálculo nem tanto, né? Que era na época era matemática, mas eu Sim. fui juntando ali o que dava para conciliar, até porque a matemática ela não foge de nenhum curso, né? Também fui entendendo sobre isso. E então decidi fazer agronomia, que eu estava avaliando um curso que tinha um pouco a ver com as coisas que eu gostava. E é claro que eu pesquisei que era um curso que dava muita remuneração no futuro, né, gente? Porque a gente trabalha para ganhar dinheiro também. Então eu Claro. vi que era um curso de uma alta remuneração. Mas aí eu enfrentei até um problema dentro de casa, porque na época tinha muitas faculdades que era engenharia agronômica, outras era agronomia, né? Sim. E para o meu pai não entrava na cabeça que a agronomia tinha o título de engenheiro agrônomo. Não cabia. E para ele, né, ele queria que eu fosse, ele queria formar dois engenheiros, né? Tem dois filhos. E aí eu falei para ele, não adiantou muito, e como eu era meio ligeira assim nas argumentações desde nova, ele foi até pesquisar fora, foi conversar com outros agrônomos para saber se no certificado deles de conclusão de curso era engenheiro, se tinha um CREA. Deus o livre se não fosse engenheira. Não, se não fosse engenheiro, estava fora de cogitação. E aí depois, quando ele foi entender que de fato era, aí ele me apoiou. Mas eu sempre fui muito decidida, gente. E quando ele resolveu me apoiar, eu já tinha feito todas as minhas inscrições para agronomia, já não tinha mais. Isso foi desenrolando nesses anos aí. E então caí na agronomia desse jeito, e aí ele falava assim para mim: "O que que tu quer fazer? Agronomia, tu não sabe nem plantar alho, que é só jogar ali que nasce sozinho". E aí eu sempre lembro dessa história dele. Eu falava assim: "Que alho, que menina?" Eu levo outras coisas. Enfim, aí fui para a faculdade, fiz meus vestibulares, passei. Entrei, confesso, no primeiro semestre, assim, perdida, desnorteada. Eu só tinha um objetivo, que era terminar. Eu comecei, eu tinha que terminar.
E eu tinha que, depois desse meio tempo, eu tinha que terminar e sair empregada. Então, eu fui Uhum. colocando os objetivos ao longo do percurso. Aí eu pensei, já tô aqui, né? Já tô, assim, grande, perto daquilo que eu visualizava lá no ensino médio, né? Me formei numa universidade federal na época, Sim. que não faz tanto tempo assim, mas na época era um negócio que era muito vislumbrado, né? Você ter uma universidade federal no currículo. Então eu pensei, se eu já vim tão longe, né? Que dava um espaço ali de uns 800 quilômetros de casa, por que não ir mais, né? Já que estou aqui, por que não ir mais longe? E então eu fui atrás de buscar oportunidades em grandes companhias, né? Depois aí ao longo da faculdade. E deu certo de eu começar a minha primeira experiência comercial na SLC Agrícola. Então, os desafios eles já começaram para mim como mulher assim muito cedo, que é um pouco do nosso tema hoje, né? Em casa, meu pai não dava muito credibilidade para mim, por eu ser mulher Uhum. e querer fazer agronomia. Mas ressalva que depois de poucos meses, agronomia era o melhor curso que existia no mundo para meu pai. Não tinha outro melhor, que talvez medicina ele comparava, então ele passou de uma fase para outra muito rápida. Então eu já quebrei esse primeiro desafio, essa primeira barreira dentro de casa. E eu acho que o sucesso para nós no agro, para nós mulheres no agro, vem muito da gente ser determinada, né? E decidida aonde a gente quer chegar, o que que a gente quer para a gente. Então eu já quebrei essa primeira barreira dentro de casa, e não foi só meu pai, vários familiares, outras pessoas conhecidas, né, que na época tentaram me desencorajar a fazer esse curso, mas para mim era o que eu visualizava para minha carreira, e esse aquilo e pronto. Sim. Então eu entrei para fazer a diferença e a gente já começa aí, né, gurias? Eu acredito que para vocês também, a gente já começa aí aquele negócio de querer provar o nosso valor o tempo todo, né? Então eu comecei já precisando provar que eu era uma mulher que dava conta dentro de casa. E aí eu cheguei numa turma bem grande de alunos, mas não chegava a ser a metade também de mulheres. E eu entrei numa turma também onde 90% já tinham técnico agrícola, né? Uhum. Que era, querendo ou não, já tinham muito mais conhecimento do que eu. Sim. Eu não tinha feito técnico, né? E não conhecia muitas coisas que eram básicas. Eu não conhecia. Então, eu já tive o desafio aí também de estudar muito mais do que os outros para conseguir acompanhar. E assim a gente fui driblando os desafios. Quando eu fui também estagiar na Embrapa, na época, era um trabalho pesado. Eu lembro que na minha primeira conversa pediram se eu dava conta, né? Eu não sabia nem o que eu tinha que dar conta, mas eu disse que dava. Então, assim, no caminho eu ia ver como que eu ia resolver esse problema. Então, eu sempre fui assim, me dá o problema que no caminho eu resolvo. E eu acho que grandes mulheres do agro que têm sucesso passam por isso, né? A gente pega a bronca, assume, no caminho vai desenrolando como que vai resolver e entrega, né? O que precisa entregar. E aí, chegando na Bahia, não foi diferente, né? Eu tive bastante desafio, assim, mas muitas vezes eu acho que alguns desafios são nós mesmos que colocamos no negócio. Hoje eu vejo com outra cabeça. Na época, um exemplo simples, que eu chegava numa fazenda para descarregar um carro, eu me oferecia uma ajuda, né? E eu falei, não, eu dou conta, eu vou lá e faço, né? Porque para mim aquilo era uma das ações, né, do dia a dia, que era provar o meu valor, que eu era tão boa quanto, né, os homens que estavam ali. Hoje eu já vejo com outros olhos, que a maturidade chega, né? Às vezes eu estava sempre na defensiva, achando que se eu não fizesse tal coisa, ou eles estavam oferecendo para fazer, era para desmerecer ou para achar que eu não ia dar conta. Mas eu acredito hoje, né, vendo depois de uns anos, que era só questão, às vezes, de querer ajudar mesmo, né? De cavalheirismo, de várias coisas que a gente leva um certo tempo para entender que a gente não vai ser menos profissional se a gente não pegar tanto no pesado, né? Quanto um homem. Então, os desafios, eles foram muitos desde antes de sair de casa. Legal, muito legal tudo isso que você trouxe, Dai. E essa questão até que você trouxe, né, do peso, dos desafios nesse sentido para a mulher, eu acho que de fato a gente dá conta, né? A gente tem os nossos meios, a gente consegue, mas eu acho que não isenta do fato que é perrengue, né? Vamos falar a verdade. Uhum, É perrengue ser mulher no agro. Eu acho que a gente tem vários desafios mesmo, de vários tipos, assim como você trouxe alguns exemplos. Mas eu acho que esse é um, assim, eu tô trabalhando, né, há 2 anos no mercado de sementes, uma coisa nova para mim, né? Antes eu sempre trabalhei com defensivo, então já passei por essa fase também de querer ajudar ali a carregar o galão, descarregar, enfim, alguns produtos mais pesados que outros, então a gente sabe de tudo que a gente enfrenta ali.
E aqui no mercado de semente também, porque ainda bem que a gente tem ajuda, né, da parte masculina, dos funcionários, enfim, seja de revenda, seja parceiro comercial. Mas tem momentos que a gente não tem, que a gente de fato está sozinha. Às vezes a gente vai buscar, né, um volume de semente numa revenda e no momento não tem ninguém para ajudar. E se a gente não fizer, o negócio não acontece. Então é bem o que você trouxe, a gente faz de fato acontecer. E aqui é muito legal eu ver no mercado que eu tô aqui inserida em Palmas, tem muitas mulheres, até tem umas aí que estão aqui com a gente na live que pegam e fazem acontecer mesmo. Então, isso é muito, muito legal de ver a força que tem e tudo que a gente entrega, né, a nível de campo, independente dos desafios. Então, para a gente continuar, agora eu vou passar a palavra um pouquinho para a Gleice, para ela trazer um pouquinho do contexto dela, da história, como é que foi. Gleice, fica à vontade. Olá, pessoal. Boa noite. Heloísa, obrigada. Obrigada, Dai, também. Eu acredito que esse é um tema super relevante da gente conversar. Apesar de que quando você olha assim, mulher no agro, parece ser um tema batido, porque é muito falado, mas eu acredito que a gente ainda fala de uma maneira muito superficial e muitas vezes camuflando muito o que realmente já acontece no campo. Mas só para contextualizar o pessoal, eu não vou me delongar tanto assim na minha história, acho que a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso depois. Mas um pouco diferente da Dai, que decidiu lá cedo. Eu fui mais igual a Heloísa mesmo. Gente, caiu de paraquedas. A minha família é uma família bem humilde, então eu tinha que cursar uma graduação pública, não tinha como pagar uma faculdade, então tinha que ser federal. Eu mapeei ali perto da minha cidade quais eram as universidades federais que tinham. Então eu sou daqui da Bahia mesmo, da cidade aqui do oeste da Bahia. Então a universidade federal mais próxima é a UFOB, né, que é a Federal do Oeste da Bahia. Então, eu olhei curso que tinha perto da minha cidade. Saúde eu descartei. Não que eu não goste, mas assim, não me chamava. Que todo Talvez mundo hoje eu já descartou a iria. saúde aqui. Não, talvez hoje, assim, talvez eu já pensaria na psicologia da vida, depois que você vai vivendo e entendendo que tudo é psicologia, que tudo é mentalidade. Talvez hoje eu me arriscaria, mas naquele momento nada fazia sentido para mim. Nunca gostei de bicho, gato, cachorro, cavalo, nada. Nunca Nem gostei. os galos da live. Nem a Jade, coitada. A Jade salva porque era da família já. Mas nunca gostei de bicho, então medicina veterinária de cara eu já arrisquei. E o que sobrou foi a agronomia. Fiz o primeiro ano odiando aquele curso, detestava tudo. Fiz o segundo ano detestando ainda. Lá pro terceiro ano eu comecei a gostar de alguma coisa, porque foi quando eu comecei a pesquisar as áreas de atuação. Então, se eu falar que o curso me chamou a atenção, não chamou. Eu fiz o curso querendo mudar, só que eu não sabia para onde mudar, porque eu não gostava de nada. Então, eu fui fazendo. E aí, a partir do terceiro ano ali, quando você entra nas disciplinas que são mais técnicas e que você começa a pesquisar o mercado de trabalho, algumas coisas começam a chamar a atenção. E eu acho que, diferente de vocês, eu já comecei o meu desafio como mulher um pouco antes, porque eu fui mãe muito cedo. Então, quando a gente fala do mercado agro, um dos grandes tabus, e eu vejo ainda como um grande bloqueio da maioria das mulheres, é ser mãe. Porque a maioria de nós, quando chega nesse ponto, fala: mas como eu vou ser mãe no ápice da minha carreira? Mas como eu vou ser mãe, sendo que eu sou AT, eu estou muito a campo, eu quero pleitear um cargo de RTV e eu sei que isso vai causar uma barreira dentro da companhia. Como eu vou ser mãe, se eu sou gerente, eu tenho várias metas para entregar. Então, eu acredito que o ser mãe dentro da nossa área, ele ainda é um grande bloqueio. Eu falo que ainda bem que eu fui mãe muito cedo, dentro de tantos desafios, hoje essa não é uma preocupação. Embora eu tivesse, tenho outras preocupações, né, que advêm da maternidade também. Mas hoje eu não penso assim, eu vou parar a minha carreira para ser mãe. E esse parar a carreira para ser mãe, eu acredito que é um peso muito grande para muitas mulheres. E a gente ainda fala muito pouco sobre a maternidade dentro do agro. A gente fala pouco sobre os preconceitos que ainda tem sobre a maternidade dentro do agro. Que eu vejo muitas mulheres com medo de assumirem o papel de mãe, de assumirem uma maternidade e ter esse receio de parar a vida profissional dela. Então, é uma dificuldade que eu lidei no início com a distância, que eu lido até hoje, porque meu filho não fica comigo, mas eu vejo essa dor em muitas mulheres. Mulheres que são mães e não conseguem avançar na carreira porque sentem que tem sim barreiras, que numa entrevista perguntam para ela se ela é mãe, e às vezes é uma pergunta muito delicada de ser respondida, que pergunta se ela é uma mãe solteira ou se ela tem marido, se tem com quem deixar o filho.
Então, eu sei que existem mulheres que passam por isso, é um tema pouco debatido e que a gente precisa trabalhar muito. E vem muito da mulher também assumir um papel de segurança e, de fato, se posicionar. Não, eu tenho uma filha, mas minha vida pessoal é minha vida pessoal, minha vida profissional é totalmente separada, eu consigo lidar com isso no meu ambiente de trabalho. Mas eu acredito que é um ponto que precisa ser debatido, é bem polêmico e existem empresas não, né? Porque empresas são feitas de pessoas e existem perfis de gestão que ainda colocam isso como uma barreira. E é algo que a gente precisa trabalhar. Então, eu sofri um pouco dessa dificuldade lá atrás. Hoje eu lido com isso de uma forma bem melhor, porque vai te dando maturidade. Tive um pouco do que a Daiane falou, porque eu, além de não vir de uma família agrícola, eu não gostava. Então, eu tinha uma turma ali com todo mundo que sabia o que era um adubo, que sabia o que era uma compostagem, eu não sabia e eu fazia assim, não fazia muita questão de saber. Só que eu sempre fui uma boa aluna, porque eu tinha a questão do meu filho, que eu já tinha essa responsabilidade, então eu tinha um motivo muito forte para estar ali, independente de gostar ou não. Eu tinha que fazer o que precisava ser feito. Então, mesmo não sendo a aluna que gostava da agronomia, eu era uma das melhores alunas da classe. Então, eu acredito que no perfil de nós três, assim, esse negócio de fazer o que precisa ser feito, independente do seu sentimento, independente da sua vontade, você tá ali, você tem que fazer. Então, isso é algo que a gente traz muito enraizado. Mas, em linhas gerais, eu acho que os desafios das mulheres, ele é constante, mas eu percebo uma diferença muito grande de quando eu entrei na graduação, da minha presença no mercado de trabalho, do que a experiência da Elo, por exemplo, que ela trouxe que tinha somente 2 RTVs. Então, hoje eu vejo que o mercado ele absorve a mulher de uma forma muito mais positiva, muito mais positiva. Eu tenho clientes que me falam que preferem ser atendidos por mulheres, porque as mulheres são mais atenciosas, as mulheres têm uma tendência de ser mais rápida para responder, têm uma tendência de fazer os relatórios mais organizados, de serem mais disciplinadas. Então, eu vejo que o mercado para absorver essas mulheres mudou completamente. Talvez para cargos de gestão nós ainda tenhamos algumas barreiras e que com o tempo elas vão ser vencidas, mas eu vejo o comportamento do mercado muito mais aberto do que a gente via alguns anos atrás. Sim, muito legal, Gleice, tudo que você trouxe. Eu concordo com a sua fala, eu acho que é isso, a gente vem evoluindo ao longo do tempo, né? Quando eu saí da faculdade foi ali final de 2012, então realmente era outro cenário que a gente tinha. E hoje a gente está cada vez mais presente, ganhando espaço, ganhando respeito, e eu acho que isso é um movimento muito positivo, porque a mulher tem muito a agregar, né? Seja na empresa, seja no campo, seja na revenda, enfim. Tem essas questões que a mulher tem algumas características que de fato ajudam no processo. Então, eu acho que a presença feminina é muito importante, até em termos de organização, planejamento, responsabilidade. Né? A gente vê muito essa característica mais presente nas mulheres, e isso é um baita diferencial quando a gente fala, né, a nível de trabalho, assim, eu acho muito legal. E só trazendo um ponto também que você trouxe da questão da mulher mãe no agro, né? Eu acho que sim, é um grande desafio ainda. Né? A gente tem empresas e empresas com pessoas diferentes, como você mesmo trouxe, mas ainda é um desafio. E eu falo por mim, né? Eu tenho 36 anos e ainda não sou mãe, né? Quero ser mãe, mas ainda não sou. E quando eu olho para trás, no meu planejamento lá de mais jovem, quando eu estava na faculdade, eu falava, não, eu quero ser mãe ali com 24, 25, né? A minha mãe teve meu irmão com 19, super nova, e depois ela tinha 24 anos. Então eu imaginava assim, ali pelos 24, 25, eu acho que já dá para encarar, né? E hoje quando eu olho para trás, assim, eu falo, gente, será que dava para encarar mesmo? Né? Será que eu conseguiria? E eu acho que o tempo foi passando, assim, e eu de fato não via espaço para ter filho. E assim, óbvio que esse espaço existe, é muito de você fazer a escolha e você encarar as coisas e tudo mais. Mas eu vejo como um desafio mesmo, porque quando a gente pega a nossa rotina, né, de deslocamento, de trabalho em si, a gente não tem muito horário, né? Sai super cedo, às vezes volta muito mais tarde. Daí eu fico pensando em que momento que o filho encaixaria. E de fato, eu acho que no subconsciente a gente tem um bloqueio mesmo, como você falou, de tipo, não posso ser mãe, parece que você tem que escolher, ou eu vou ser mãe, ou eu vou ter sucesso na minha carreira. Né? E eu acho que a gente precisa de fato desmistificar isso, mas não é tão simples assim, porque é um desafio mesmo você, né, encarar essa decisão
e de fato tomar a tua vida equilibrada ali com o filho, com o marido, com rotina pessoal, porque nós mulheres temos que nos cuidar também, além de tudo isso, né? Então tem saúde, tem alimentação. Então são vários pratinhos ali que a gente precisa equilibrar para dar conta de tudo. O famoso, a mulher dá conta de tudo, faz várias coisas ao mesmo tempo. Fazendo, mas a gente não dá conta de tudo, tem hora. Então eu acho que é um grande desafio, assim, pensando mesmo a maternidade. E eu tenho esse bloqueio, porque quando eu olho também para frente, assim, eu falo, quando eu for mãe, eu já vou querer estar mais tranquila, não vou querer essa rotina, batidão, porque é uma escolha. Eu acho que tudo bem também, né? Você tem a sua escolha. Mas eu admiro as mulheres e conheço várias, né, que são mãe de um, dois, três, nessa rotina muito doida que é a rotina do agro, assim, né? E falando um pouco nessa parte de equilíbrio, de equilibrar os pratinhos, eu queria fazer essa pergunta até para a Dai. Como que é equilibrar os pratinhos aí, né, de vida entre cidade, fazenda, marido, mãe de pet, né? Que para quem não conhece, a Dai é mãe da Jadilane, a cachorra mais famosa desse Instagram. Um dos poucos Então, animais que eu aí, gosto, ó, diga-se de passagem. Graças a Deus, não para quem bloque. não sabe, a Jade é a mascote da 3A. Então, Dai, conta um pouquinho para nós como que você equilibra, né, essa vida da sua rotina pessoal, né, com marido, filho, fazenda, cidade, traz um pouquinho para nós. A Jade, falando nisso, quando você deu boa noite no início da live, ela tava deitada lá, se deu boa noite, ela já fez assim. Escutou a tia Ela falando. escutou a tia falando, ela já ficou atenta, não entendeu nada e seguiu dormindo. Mas essa questão do equilíbrio, juro pra vocês, estou buscando ainda. Eu acho que é um eterno, né? É um eterno buscar Sim, equilibrar os pratos, porque os pratos vão mudando, né? Então, conforme vai mudando, a gente tem que tentar encaixar ali. E de fato é desafiador. Eu tive essa percepção e acabei fazendo algumas escolhas, né? Para quem não sabe que eu era, né, gerente comercial, então deixei um cargo, né? Deixei por opção, por vários motivos. E quando eu saí desse cargo, eu fazia muito tempo que eu não fazia entrevista e não sabia de alguns pontos de como estava o mercado que eu decidi fazer. Eu também não saí, né? Não deixei o meu cargo de gerência com outro emprego ou já com a ideia de me tornar mentora, né? As coisas foram acontecendo. Primeiramente, tirei um tempo para mim, para conseguir refletir o que eu queria da minha vida a partir daquele ponto, né? Visualizando o que estava ao meu redor. E aí eu fiz algumas entrevistas e meu marido até não estava muito de acordo, mas eu fiz igual para ver como é que tava. Acabei passando nas entrevistas e acabei não indo, inclusive. Então, eu pensei, ponderei algumas coisas, eu não sou mãe ainda, né? E gostaria de ser. Essa vontade também, ela veio, tem pouco tempo, considerando a minha vida, né? Não era um momento que eu pensava nisso. Então, há poucos anos, na verdade, quando eu conheci meu marido, foi quando eu vi que eu tinha uma pessoa para constituir família. Então, as coisas que vão acontecendo naturalmente. E aí, a vontade de ser mãe, ela veio crescendo. E nesse contexto de sair, né? De estar trabalhando para alguém ali e sair, eu tinha a opção de empreender, que não é fácil. Tinha a opção de voltar para o mercado como gerente comercial de outras, né, de outras empresas, que também não é fácil. E a gente teve uma conversa, né, muito importante, né, eu e meu marido, e ele me apoiou muito na decisão de não voltar para o mercado. Né? E um dos motivos é justamente a maternidade. Eu visualizei muitas mães, muitas agrônomas nesse meio tempo, e não é fácil de fato. E eu queria poder vivenciar, nem todas as mães, a maioria, na verdade, não tem oportunidade de vivenciar a maternidade, de parar mesmo a carreira. E precisa de coragem, gente, não foi fácil. E olha que eu nem tenho filho, né? Pensar em pausar a carreira, de fato, é muito desafiador. Porque, querendo ou não, o marido pode ajudar no que for, né? Meu marido, por exemplo, é maravilhoso, ajudou em tudo, mas a carreira da mulher, ela fica diferente, ela para. Por mais que a mulher pare só ali no tempo que ela fica em casa, né, com a criança, ali pós-nascimento, ela acaba parando. E até você voltar de ritmo, voltar às coisas, eu acredito que sejam muitas mudanças internas e externas que vão refletir na carreira, né? E eu tinha essa vontade de vivenciar a maternidade e meu marido me apoiou muito nessa questão. Então, por esse e por outros motivos,
eu decidi também não voltar para o mercado no momento. E aí juntou com a procura das pessoas que sempre me buscavam para ajudar a resolver problemas, enfim. Eu fiquei pensando por que não, né? A mentoria, já que eu gostava muito de desenvolver pessoas também, era o que me brilhava já mais os olhos do que o próprio estar na ponta, no campo. Então, fui conciliando, buscando conciliar todas essas coisas e entrei nessa de empreender. Graças a Deus, tem dado certo, já faz um ano que eu fiz essa transição. Mas mesmo com o apoio familiar, mesmo com o apoio do marido, mesmo podendo dar esse tempo, não foi uma decisão fácil. Porque os desafios são muitos, eles são diários, né? A gente fica naquela medo, será que vai dar certo, será que não? Mas são escolhas, eu entreguei na mão de Deus e estou aí fazendo a minha parte. E muita coisa mudou, muita coisa mudou para melhor, outras coisas, né, foram se adaptando ali àquele momento. Então, hoje eu vivo mais no casamento, hoje eu fico bastante na fazenda, fico na cidade. E a parte de empreender, né, apesar de ela não ser fácil, ela tem algumas vantagens. Então, por exemplo, eu já atendo de qualquer lugar. Então, essa foi uma decisão que pesou muito de não voltar para o mercado e empreender para poder também viver a maternidade. E eu penso muito assim, a gente pode mudar de ideia várias vezes, se for o caso, né? E eu penso em ter 2 filhos, então pode ser que no primeiro eu queira viver de fato a maternidade e pode ser que no segundo eu não veja tanto sentido, né? De crescendo o negócio, enfim. Então eu acho que é muito sobre decisões, mas elas nunca são fáceis para as mulheres. Eu não sei o que que tem, elas nunca são fáceis. Então hoje eu busco equilibrar, mas eu confesso que é desafiador, porque eu sempre fui trabalhar muito, sempre fui muito fazedora mesmo das coisas. E a gente acha que, eu vou empreender, eu vou ser mentora, eu vou trabalhar menos. Gente, não, eu trabalho mais hoje. E antes eu tinha uma empresa para prestar contas, hoje eu sou a própria empresa. Então as coisas, elas, se eu não fizer, elas não andam. É outro cenário. Mas o desafio, ele está sempre presente e eu estou sempre buscando equilíbrio, né? Quero viver aí a maternidade, a hora que Deus quiser. Sua filha está pronta. E também estou pronta para encarar, sabe, os desafios que vierem aí nos próximos anos. Legal, a tia tá ansiosa esperando esse baby agro já. Não, muito legal. Eu acho que são desafios constantes mesmo de a gente achar esses equilíbrios. E a gente vem, como você trouxe, equilibrando os pratos às vezes vão mudando, alguns caem no chão e quebram, aí a gente dá uma coladinha, volta e assim vai seguindo. Eu acho que a mulher ela tem esse dinamismo também, né, de observar a nossa vida como um todo, de fazer boas escolhas, de tomar decisão com cautela. Então, né, a cada dia a gente tem uma escolha diferente para fazer, uma decisão diferente para tomar. E a gente, mulher, acho que tem essa sensibilidade também, né, para encarar tudo. Acho que isso é bem legal também. E pensando até nisso, Gleice, queria que você trouxesse assim para nós, pensando, né, em desenvolvimento pessoal, como que vem esse equilíbrio emocional, né, para a gente lidar com todos os desafios diários que a gente tem no agro, e não só no agro, mas na nossa vida também, porque a gente não é só uma máquina de trabalhar, né, a gente tem todo a nossa vida pessoal, o nosso contexto, então como que você faz para equilibrar esse teu emocional? Eu acho que, na verdade, eu sou super contra a palavra equilibrar nesse contexto, né? Eu acho que a palavra equilibrar é um grande sonho que, assim, eu não acho que seja impossível, mas eu acho que é muito difícil. Eu penso no equilibrar no longo prazo. Então, se você pensa no longo prazo, você teve momentos da sua vida em que o trabalho esteve em primeiro lugar, você vai ter momentos em que o seu autocuidado vai estar em primeiro lugar, você tem momentos em que a família vai estar em primeiro lugar. Então, quando você pega uma linha de longo prazo, você consegue ver um equilíbrio entre esses momentos. Mas eu acredito que você pegar isoladamente o momento do hoje ou o momento do ano e procurar um equilíbrio ou tentar equilibrar tudo nesse momento é muito difícil. E eu ainda não passei por essa experiência. Se vocês conseguiram achar essa fórmula, me ensinem, por favor. Mas ainda pensando nesse equilibrar, Heloísa, e sobre o próprio fato de desenvolvimento emocional e pessoal, eu acredito que nós mulheres nascemos com a sacolinha da cobrança, sabe? Com a mochilinha da cobrança nas costas. Então eu vejo nós tendo preocupações que os homens da nossa idade, nos mesmos cargos, não têm essas preocupações. Eles não carregam esse peso que nós carregamos.
E por que nós carregamos esse peso, né? Então já é algo que é da natureza da mulher, já da essência dela, de pensar no longo prazo, pensar em várias coisas ao mesmo tempo. E quando eu falo várias coisas, são vários aspectos da vida. Às vezes o homem forma, ele tá só pensando em conseguir um emprego. A mulher forma, ela tá pensando em conseguir um emprego, qual o emprego que vai levar ela para cargo tal, como é que ela quer estar daqui a 10 anos. E como é que ela vai equilibrar uma família, sendo que naquele momento ela não tem nenhum namorado. Então, a cabeça da mulher, ela tá pensando nesse monte de coisa. Eu acredito que o ponto principal para a gente conseguir equilibrar isso, de fato, equilibrar nossa mente, aqui não equilibrar tudo, é ter um autoconhecimento. Quando você realmente se conhece, você sabe quais são os seus limites, você sabe o que você quer para a sua vida num período de 5, 10 anos, você consegue fazer escolhas mais sábias e você consegue dizer não para muita coisa que não faz sentido para você. Eu, por muito tempo, e às vezes eu ainda faço isso, eu preciso me corrigir, eu estou dizendo sim para todo mundo, eu estou dizendo sim para tudo, porque surgem oportunidades o tempo todo. Sejam oportunidades de emprego, sejam oportunidades de negócio, sejam oportunidades de viagens, oportunidades de tudo. E às vezes nós temos essa questão de querer abraçar o mundo, e como a Heloísa colocou, de dar conta de tudo, que acabamos dizendo muito sim. E esse muito sim, muitas vezes, nos coloca em segundo plano. Então, eu acredito que partir do autoconhecimento para saber o que você quer e o que você está disposta a fazer é muito válido. Eu conversei com uma pessoa essa semana, eu acredito que ela está até aqui na live, que ela falou bem assim: ah, eu estou há algum tempo como AT e eu vejo uma pressão muito grande para me tornar RTV, mas eu não quero. E eu achei aquilo muito sábio. Porque ela sabe que ela não quer se tornar RTV, ela está ali como AT, ela tem planos paralelos junto com essa profissão, junto com essa atuação dela no mercado, e ela me falou: eu não quero ser RTV. E tá tudo bem. E muitas vezes eu vejo a gente com uma cobrança de alcançar novos passos, que muitas vezes não são passos nossos, são passos que as pessoas impõem a nós. Então, eu acredito que, de fato, o autoconhecimento, ele muda todo esse jogo. E em questão de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento emocional, a Dai falou muito sobre leitura, eu acredito que é um ponto que traz muito isso pra gente. Outra coisa que eu sou super a favor e que eu acredito que a gente tem sim que fazer, eu até falei sobre isso no post que eu fiz essa semana, que é sobre você pagar por conhecimento, pagar por experiência e pagar para não traçar uma jornada que alguém já traçou e que pode te direcionar melhor, que é o caso de mentorias e de cursos voltados para desenvolvimento. A Elo, eu também sei que faz um curso de mentalidade, a Dai faz vários cursos, eu também. Então, eu acredito que existem formas de você aprender sem precisar passar por aquilo. Muita coisa eu errei, muita coisa eu sofri, que se eu tivesse feito esse caminho, eu não teria passado. Então, exige da mulher muita sabedoria. Uma coisa que eu queria comentar é, eu vi a Dai falando ali no início da conversa, achei muito, muito bacana, sobre o fato de alguém oferecer ajuda e a gente não aceitar para se provar. E eu vi também que com toda essa pressão, com esse ambiente predominantemente masculino, as mulheres, elas internalizaram muitas atitudes que não são das mulheres, que são atitudes masculinas. O fato de querer sempre provar força, o fato de, às vezes, perder traços até na aparência, que são femininos, às vezes não ir para o campo tão arrumada, às vezes só fazer um coque aqui no cabelo e ir, não passar uma maquiagem, não passar um batom, porque muitas vezes a mulher que ia para o campo arrumada foi julgada. Foi julgada como mocinha, foi julgada como quem não dá conta de desenvolver o trabalho, e isso acabou colocando a gente dentro de uma caixinha, que hoje eu vejo muitas mulheres com dificuldade de resgatar esse lado feminino. E eu não tô falando de nada absurdo, eu vi um meme no TikTok essa semana que a agrônoma estava lá acompanhando a colheita toda destruída e falava: tô aqui no sol de 40 graus e vi a moça no Instagram me falar de energia feminina. Não, não é sobre esse extremo, mas é sobre o fato de fato, a gente se reconectar com a nossa essência e resgatar esse traço feminino, que é o que nos torna tão diferentes, tão únicas e tão especiais, que é o que de fato resgata a nossa essência e traz a nossa identidade. Não deixar que a nossa identidade se perca nesse caminho. Sim, eu acho muito legal isso, Gleice, até que você trouxe, porque, na verdade, a nossa rotina, o nosso dia a dia e tudo que a gente vai vivenciando acaba levando a gente para ter esse lado mais masculino elevado, né? De resolver as coisas, pegar e fazer acontecer. Então, eu vejo pela minha história mesmo. Eu sempre morei em Curitiba, né, com os meus pais até me formar, eu fiz faculdade lá mesmo. Então, eu só saí de Curitiba depois que eu formei. E aí eu passei por algumas mudanças.
e sempre sozinha, né? Então eu fui para Bahia, aí depois lá na Bahia eu fiz acho que umas 4 ou 5 mudanças de casa, só em Luiz Eduardo. Aí depois eu fui para o Mato Grosso, lá eu morei em 3 cidades. Então assim, sempre sozinha, começando de novo, enfrentando novos desafios, até a parte de mudança mesmo, de, né, montar. Gente, meu pai me deu uma furadeira porque eu pedi, porque eu queria não depender de ninguém e não ter que pagar um marido de aluguel super caro para vir para fazer um furo. Eu falei, eu dou conta. E sabe aquela coisa, eu dou conta, eu faço sozinha? E de fato a gente dá conta de muita coisa e vai fazendo. Só que daí quando eu fui vendo assim, gente, eu não preciso de ninguém, porque eu faço tudo sozinha, né? A gente se vira e a gente vai ganhando cada vez mais de fato essa independência. E de certa forma, a gente vai se conhecendo mais e chega uma hora que você fala assim, opa, eu acho que tá meio desequilibrado esse negócio aqui. E até você trouxe essa parte de conhecimento, de cursos e mentorias, né? Eu acho que é muito legal isso. Né? Eu, de fato, faço um curso de mentalidade já faz 3 anos, né? Eu faço recorrente porque me faz muito bem, assim, me traz muito conhecimento. E eu já tenho mais de 1 ano que eu faço uma mentoria que chama Novo Feminino, né? Onde eu tenho uma mentora mulher e tô num grupo de várias mulheres de diversos lugares aqui do Brasil e tem gente de outros países também. Então é um grupo super forte de mulheres e o fato de eu estar lá dentro desse grupo me fez fortalecer mais e começar a resgatar de fato, né? Não que eu não sou feminina, não me considero uma pessoa, né, que eu não sou feminina, de fato eu sou, mas esse equilíbrio mesmo de força, de energia, onde às vezes a gente deixa de pedir favor, a gente deixa de aceitar favores, né, como o exemplo que a Dai trouxe. Então são pequenos ajustes que se a gente fizer assim no nosso dia a dia, a gente vai equilibrando, resgatando a nossa essência e eu acho que é fundamental assim para a gente continuar com a nossa força do nosso jeito, né? Eu acho que são diferentes, assim, então é importante de fato resgatar essa essência. Eu acho que, né, por hoje a gente falou bastante coisa aqui. Eu queria até agradecer a presença, né, de todas as mulheres e homens também que estão aqui presenciando, né, a gente, a nossa live, a discussão aqui que a gente trouxe, os pontos. De fato, são muitos desafios que a gente tem, mas a gente tem também muitas coisas boas, né? Muitas conquistas que a gente passa. A gente tem sim bastante reconhecimento. Eu acho que isso também é legal que vem crescendo no agro. Então é uma trajetória assim de altos e baixos, de várias emoções, vários pratinhos, mas que cada vez mais a gente está ganhando nosso espaço e crescendo, né, com a força feminina, seja em qualquer lugar, né? Mas principalmente aqui a gente está falando hoje de agro, eu acho que isso é muito legal. Então, meninas, se vocês quiserem trazer alguma mensagem aí para deixar para as mulheres para a gente fechar a live de hoje, fica com vocês. Enquanto estava falando aí, eu estava lembrando mais uma vez uma passagem bíblica que vem ecoando muito na minha cabeça nos últimos anos. E parece que depois de muito tempo eu consegui ter o entendimento e a consciência que há tempo para tudo. Então, eu vejo na minha trajetória e vejo de vocês, de muitas pessoas hoje, claramente que há tempo para tudo, né? Eu tive o tempo que eu era essa pessoa, que eu não era feminina, que eu não ia arrumada, que eu não passava nenhum protetor com cor. Eu ia, tipo assim, para ficar camuflada no meio dos homens. É que minha primeira experiência foi na fazenda, então eu vivi muito isso. Depois teve o tempo que eu fui desencanando nisso a partir de conhecimento, de terapia, de estudo, né, de cursos, enfim. E também de conversas como essa nossa hoje, né? Ter essa conversa com pessoas que estão vivenciando a mesma, ou já passaram a mesma situação é importante. Então, teve esse tempo que eu jurava não ser dependente de homem, nunca, jamais. Eu tive o tempo em que eu fui criada nesse aspecto também. Hoje eu já vivo no tempo que não, né? Eu tenho um marido e hoje é um exercício diário, inclusive, até a que a Gleice falou que é muito importante não ter. O equilíbrio é um sonho, né? Que a gente tem. E assim, a gente vai ficar o resto da vida procurando equilíbrio. Mas hoje equilibrar de fato as funções. A Gleice também trouxe que a gente já carrega a sacolinha, né, da autocobrança. A gente carrega tanta sacolinha que não precisava, a gente Sim. podia pedir ajuda para alguém para ajudar. Então hoje eu busco no exercício diário dentro do meu casamento, trabalho com casais também em relação a isso, né, na igreja, para que cada um assuma de fato o seu papel. Mas a mulher também, ela deixa o homem, né, assumir o papel dele, ou seja, quem for ali junto do contexto que ela está apresentada. Então, essa vivência nossa vai trazendo a gente
viver dessa forma independente. Mas acredito que é válido a gente buscar sempre entendimento. Talvez para as pessoas, algumas pessoas que estão nos ouvindo hoje, não faça sentido, assim, para elas é fácil falar, é isso, aquilo. Então, há tempo para tudo mesmo. Talvez essa conversa, não é uma pessoa que está aqui escutando, pode entender ela, internalizar ela daqui 1 ano, daqui 2. Então, cada um tem o seu tempo. E também é importante a gente não querer viver no tempo do outro, mas querer aprender, né? Tentar absorver o que aquelas pessoas já passaram para quando chegar nosso momento a gente estar mais preparado. E eu acho que assim, isso que você trouxe é muito de não se comparar, né? De fato, Uhum. não olhar para a grama do vizinho, né? É bem o que você trouxe, cada um tem o seu tempo, assim. Então, de fato, é não comparar e enxergar que cada uma de nós tem uma trajetória diferente, né? Cada uma tem o tempo. Até a Kathleen aqui trouxe pra gente. Obrigado por essa live. Não sabia que precisava escutar tudo isso. Comecei na área agora e achei que tudo estava passando, era só comigo. E de fato não é, eu acho que, mas muito não é falado, né? Como a Gleice trouxe, eu acho que a gente sofre muito quieta, muitas vezes, né? A gente passa por muitas coisas, por muitas escolhas, por muitas provações. Então, você não tá sozinha não, Kathleen, tá? Tem muitas mulheres que já vivenciaram um pouco de tudo isso. Eu acredito que uma mensagem final que eu poderia deixar vai muito no contexto do que ela falou, que é se você puder e se você puder não, você tem que fazer um exercício para você construir uma rede de apoio. Eu tenho as minhas amigas que cada uma está num lugar do Brasil, não são amigas de infância, são amigas que foram conquistadas na caminhada e elas têm uma rotina parecida com a minha, mesmo que cada uma, por exemplo, Daiane e Elo aqui, nós temos contextos de vida completamente diferentes e times de vida completamente diferentes, mas a gente consegue se ajudar dentro dessas diferenças. E essas minhas amigas são uma rede de apoio, que cada uma vive no seu mundo, sabe quando você precisa de um lugar assim, só para você acolher as suas dores, acolher ali aquele desespero, aquele sentimento que todas nós passamos. Eu acredito que ter essas pessoas e ter um apoio psicológico faz muita diferença. Porque a gente não fala, mas a mulher, ela não é controlada somente por ela. Ela é controlada por uma bomba de hormônios. Então, cara, o homem não tem uma TPM no dia que ele tem uma reunião comercial. Cara, você tem. Então, ali você tá se controlando, controlando suas emoções e controlando um monte de hormônio que tá gritando. Então, muitas vezes, ter essa rede de apoio com amigas ou profissional mesmo, seja um mentor, seja um psicólogo, evita de você passar por desgastes e situações que são inerentes ao seu controle emocional, que muitas vezes é até hormonal. É algo que talvez a gente possa falar em outro momento, porque a gente não sabe, mas os hormônios controlam até o que a gente pensa, o que a gente fala, e a gente não tem noção disso. Então, a mulher, ela passa por desafios que vão além do nosso controle, desafios que são, de fato, físicos e hormonais. Então, eu acredito que ter essa rede de apoio faz toda a diferença. E, no mais, não se apegar ao que nós temos de limitações. Nós falamos sobre algumas limitações, mas nós falamos sobre muitas potencialidades que tem em ser mulher. Então, vamos nos apegar ao que nos torna mais forte e evidenciar isso. Com o tempo, o que é limitante vai se tornando muito pequeno dentro de tantas coisas grandes que a gente faz e conquista no decorrer da carreira. Muito legal. E ó, aqui a Amanda tá falando. A Amanda, gente, ela é esposa de RTV. Então aqui, ó, ela trouxe pra gente. Parabéns pela live, meninas. Mesmo sem ser diretamente do agro, foi de muito valor refletir sobre esses temas. Porque é de fato isso, né? A gente tá falando aqui hoje do agro por nós sermos agrônomos, mas o desafio ele tá em todo lugar, né? Os desafios, as conquistas, os controles emocionais que a gente trouxe aqui, né, no fato hormonal em si da mulher. A mulher é muito cíclica, né? Então a gente tem de fato todo mês a gente tem o nosso ciclo ali de altos e baixos, né? Semanas mais desafiadoras do que outras. Então isso não pega só no agro, né? Tá em todos os lugares. Então, de fato, a gente é forte por muitas razões, né? A gente tem que lidar com muitas coisas, mas isso é muito legal que encaixa em tudo, assim. Mas é isso, então. Queria agradecer a participação de todos vocês. Foi muito legal falar sobre esse tema também, né? Trazer esse contexto um pouco aqui para a live, para os Instagrams, porque eu acho que, de fato, é um tema que, às vezes, é muito falado de mulher no agro, mas pouco se fala, né, dos temas que a gente trouxe aqui. Então, fiquei muito feliz aqui com a nossa conversa. Agradecer a presença de todo mundo que estava aqui, homens e mulheres. E de vocês, meninas, também, muito obrigada. Foi muito prazeroso de novo estar com vocês aqui.
E para próxima semana a gente vai definir o tema ainda e daí a gente solta para vocês, mas continuem acompanhando a gente que a gente vai continuar fazendo as lives e trazendo diferentes temas para vocês, tá bom? Muito obrigada, então. Vou fechar aqui. Uma boa noite para vocês e até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.